Olá, turma! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre porcentagem. Frequentemente ouvimos frases como estas: 7% de desconto, 5% de comissão, prejuízo de 15%, juros de 10%. Então, isso está sempre no nosso cotidiano aí. Ouvimos no jornal, olhamos em cartazes pela cidade, em lojas, né? E vamos aprender hoje o que significa isso. Porcentagem é uma razão centesimal representada pelo símbolo porcento, tá? Então, tem um símbolo aí. Exemplo: 7%, 5%, 15%, porcentagem. O nome já diz, ó, porcentagem, por 100, tá? Então, se eu estou falando em 7%, eu estou falando 7 por 100. Olha lá, 7 por 100. 5%, 5 por 100, 5 por 100. 15%, 15 por 100. A forma de representação de 7%, 5%, 15% com o símbolo aí de porcento chama-se taxa percentual, ok? A porcentagem é uma parte de um todo, de 100 partes. Porcentagem é uma parte de todo de um total de 100 partes. Então, eu tenho um total, tenho algo lá que é 100%, ele é o total. Desse 100%, nós vamos ter o quê? Dessas 100 partes, nós vamos ter uma porcentagem, uma parte, tá? Então, a gente vai aprender a calcular essa parte da parte de 100. Como calcular porcentagens? Então, vamos ver aqui um exemplo. 20% de 700. Como eu falei para vocês, 20% é 20 por 100. Em matemática, D a gente entende como multiplicação. Então, 20% de 700 nada mais é do que 20 por 100 multiplicado por 700. Se eu não tenho nada embaixo, eu coloquei 1. Eu tenho uma multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 20 vezes 700, 100 vezes 1. 20 vezes 700, 14.000. 100 vezes 1, 100. Então, eu tenho 14.000 dividido por 100. Posso simplificar essa fração. Dividir essa fração por 100 e por 100. Se eu dividir por 100 e por 100, eu vou ter 140 por 1. 140 por 1 é a mesma coisa que 140. Então, 20% de 700 nada mais é do que 140. O que seria o 100% aí para mim? O 100%, o total aí, seria o 700. Uma parte do 700 é o 140. Qual é essa parte? É 20%, ok? Ou, simplesmente, mais prático, você fazer o quê? 700 vezes 20%. Lembrando que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Então, eu tenho que multiplicar e, no final, dividir por 100. Dividir por 100 é andar duas casas com a vírgula. Então, eu faço a multiplicação normalmente, 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 7, 14. O que eu tenho aqui? 20%, vou andar duas casas com a vírgula. Andei duas casas com a vírgula, 20% de 700, 140. Vamos ver outro exemplo aqui. 3% de 400. 3 por 100 de 400. D é vezes, então, eu tenho 3 por 100 vezes 400. Se não tem nada embaixo, eu coloco 1. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 400, 1.200. 100 vezes 1, 100. Simplifico, divido por 100 e por 100. O que vai acontecer? 12 sobre 1. 12 sobre 1 é a mesma coisa que 12. Então, o 100% era 400.
3% desse 400 será 12. Ou faço da modo prático, 400 vezes 3%. Multiplico 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 4, 12. Como é 3%, eu tenho que andar 2 casas. 2 casas, 12. Ok? Vamos ver agora problemas de porcentagens. Então, onde vamos usar a porcentagem em alguns problemas? Exemplo. Sobre um salário de R$ 1.200, são descontados 8% para o INSS. De quanto é o desconto? Qual é o salário recebido após o desconto? Então, primeiro eu tenho que calcular 8% de 1.200. Então, faço R$ 1.200 vezes 8%. 8 vezes 0, 8 vezes 0, 8 vezes 0, 8 vezes 0, 8 vezes 2, 16, subiu 1, 8 vezes 1, 8, com 1, 9. Então, 8% de 1.200, eu tenho que andar 4 casas. Por quê? Porque eu tenho 2 casas aqui, tá? 2 casas do valor de 1.200 e tenho as 2 casas da porcentagem, que é o 8%. Então, no caso aqui, como eu tô trabalhando com vírgula aqui, eu vou ter que andar 4 casas. Quando eu ando 4 casas com a vírgula, eu descubro que 8% de R$ 1.200 nada mais é do que R$ 96. Então, o desconto que tem no salário é de R$ 96. Como é um desconto, como que eu vou saber qual vai ser o salário recebido? Subtração. 1.200 menos R$ 96. Chego aí em R$ 1.104. Qual vai ser o salário recebido após o desconto? R$ 1.104. Mas qual foi o desconto? R$ 96. Vamos ver o outro exemplo aqui. Comprei uma bicicleta por R$ 500. Revendi com um lucro de 15%. Quanto ganhei? Por quanto vendi? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou descobrir quanto é 15% de R$ 500. Faço a multiplicação aqui pelo método prático. R$ 500 vezes 15%. Sei que tenho que andar 4 casas, porque eu tenho 2 aqui do dinheiro, mais 2 aqui da porcentagem. Então, 4 casas. Então, 15% de R$ 500 é R$ 75. Então, na verdade, ele vai ter um lucro aí de R$ 75. E por quanto ele vai vender essa bicicleta? Então, se é um lucro, ele tem os R$ 500 que a bicicleta que ele comprou, mais os 75 que ele quer de lucro. Então, ele vai revender por R$ 575. Ok, turma? Bom estudo para todos.